Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre algo que eu sei que acontece aí com você e que na realidade é a pergunta de milhões, né? Como fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade? Se você ainda não passou por isso, que eu acho muito difícil, mas todo mundo do mundo inteiro já passou em algum momento por uma situação em que precisa fazer alguma coisa e acaba não conseguindo fazer porque não tem vontade. Então talvez você queira se exercitar, talvez você queira rezar, talvez você queira estudar, talvez você queira fazer um projeto, construir alguma coisa, mas quando chega a hora, vem aquele: ai, agora eu não tô afim, agora não, vou fazer depois. E você escolhe fazer outra coisa no lugar. Porque não se engane, a gente sempre, a maioria das vezes, não é preguiça, é porque a gente escolhe fazer outra coisa no lugar daquela que a gente está fazendo, né? Daquela que a gente deveria estar fazendo. Então, você escolhe fazer outra coisa no lugar daquilo e o dia passa, a semana passa, a vida passa e o sentimento que vem depois é de frustração, de desânimo e até de desistência muitas vezes, né? Daquelas coisas que você gostaria muito, mas que você não conseguiu dar um passo porque você não tinha vontade. E eu trouxe esse assunto aqui para o canal porque eu tenho estudado um pouco sobre educação, né? Eu tenho um filhinho de 1 ano e 5 meses e eu tenho estudado um pouco sobre essa primeira infância, sobre desenvolvimento, né, das faculdades humanas, como que as crianças funcionam. E eu percebi que o mesmo mecanismo que explica o comportamento de uma criança explica também por que nós adultos não conseguimos agir quando a gente precisa agir. E hoje eu quero te mostrar por que isso acontece e o que você vai fazer de forma prática e real para começar a agir, mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando a vontade não vem. Na verdade, existem várias formas de a gente fazer isso, né? Mas eu quero trazer aqui uma que eu tenho estudado no momento. Então, sabe quando o despertador toca e a gente se programou para acordar mais cedo? E o que acontece ali na hora que o despertador toca na nossa cabeça, né? A nossa inteligência, né, a nossa razão sabe que a gente precisa levantar porque a gente tem um compromisso, porque a gente tem coisas a fazer e que a gente se comprometeu. A nossa vontade, ela quer forçar a gente a sair da cama, ela queria ter essa força de agir, mas os nossos afetos, os nossos sentidos, os nossos impulsos, né? O conforto, o prazer de ficar mais um pouco na cama, acabam falando mais alto. Ou seja, os nossos sentidos, né? As nossas emoções, elas acabam falando mais alto do que aquilo que precisa ser feito, né? Então, é exatamente isso que acontece, é dessa forma que acontece. A inteligência, a nossa inteligência, a nossa razão, ela conhece o bem, né? Tudo que a gente recebe, né? Tudo que a gente capta, os conceitos na nossa cabeça são captados pelos sentidos. E a razão, ela organiza tudo isso, né? Então, por exemplo, a criança, ela está formando esses conceitos. Então, ela muitas vezes não sabe realmente o que é o bem, né? Ela não sabe realmente o que ela deve fazer. Mas nós adultos já sabemos, né? Nós já passamos pela infância. A vontade, ela deseja e ela escolhe o bem. Ela é iluminada pela inteligência, né? Para levar a gente para ser o motor para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Só que os afetos, os sentimentos, os impulsos que a gente tem empurram a nossa ação de um lado para o outro. Então, não é que isso seja ruim, né? A gente ter esses afetos, esses impulsos, essas emoções. O problema é quando eles estão desordenados, quando eles não estão alinhados com a razão, né? Com o que é o bem, com a inteligência. Então, quando isso acontece, né, o que eu sinto acaba sempre falando mais alto do que eu devo fazer, do que eu sei o que eu devo fazer. E é isso que acontece na nossa vida o tempo inteiro, né? Então, por isso que tantas pessoas vivem presas, não por falta de saber o que tem que fazer, mas por falta dessa ordem interior. Porque se você for pensar, você já sabe, um dia desse eu estava até assistindo um vídeo que a menina falava: eu já sei tudo o que eu tenho que fazer. Ela estava fazendo um desafio lá que ela, em 180 dias, ela ia mudar a vida dela, não sei o quê. E aí ela falou: eu já sei tudo o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, né? Então é isso que acontece com a gente. A criança, ela não sabe o que ela tem que fazer. A gente que é essa vontade auxiliar dela, essa inteligência auxiliar, a gente que vai orientar para ela o que ela tem que fazer. Mas a gente não, a gente já sabe. E a gente não faz por falta de ter essa força na vontade. Não é força de vontade, tá? É de conseguir que a vontade, o motor da vontade, ela vá fazer as coisas, a gente faça as coisas de acordo com a inteligência e não somente com as emoções, né?
E muitas vezes a gente fica esperando ter essa vontade. E a verdade é que se a gente está, né, que a maioria de nós estamos com esses impulsos, esses afetos desordenados, né? Se não fosse assim, a gente estava fazendo tudo certinho, né? A gente sempre estava fazendo o que deve ser feito. Então, a gente costuma achar que a gente primeiro precisa ter essa vontade para fazer. E não, né? A gente acaba se iludindo com isso. Muitas vezes não. A gente sempre precisa pensar que a ação vem primeiro. E depois da ação vem, né, a vontade. A vontade vai se fortalecendo. Então, muitas vezes o que acontece, né? Quando a gente tá nesse momento aí, por exemplo, do despertador, que a gente tá na cama, se a gente parar para pensar um pouco no que a gente vai sentir depois, talvez a gente consiga, né, ter essa força, talvez a nossa vontade consiga se voltar para a inteligência e a gente consiga realmente levantar da cama. Porque quando você pensa na consequência, né, que vem aquele desânimo, aquele sentimento de fracasso, talvez aquilo consiga fazer você levantar da cama. Mas o que acontece, na verdade, é que a gente não pensa em nada disso, né? A gente só cede aos nossos impulsos, às nossas emoções, né? Aquilo ali que a gente está sentindo no momento. Então, a motivação, ela, na verdade, é um pós, né? Ela, na verdade, não é o ponto de partida. Se a gente for esperar que ela seja o ponto de partida, a gente nunca vai partir. A verdade é essa. Então, primeiro vem a ação, depois a vontade vai aparecendo aos poucos, né? E a sensação boa, ela sempre vai ser consequência da constância, daquilo que a gente vem fazendo, daquilo que a gente vem fazendo constantemente. Ela não vai ser o gatilho que vai levar a gente a fazer. Então, a gente precisa ter claro isso na nossa cabeça, porque senão a gente fica sempre esperando por essa vontade, né? Então, se você esperar ter essa vontade para começar, vai passar a vida inteira esperando, porque não vai começar nunca, né? E é por isso que as pessoas falam que a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, né? A verdadeira liberdade é fazer o que eu sei que eu devo fazer, é fazer o que é certo, é fazer o bem, porque é ser capaz de agir mesmo sem vontade, mesmo quando o sentimento não ajuda, mesmo quando esses nossos impulsos estão nos levando para o outro lado, né? Estão nos levando para algo que pode ser, tem cara de bom, mas na realidade não é bom de verdade, né? Então, por exemplo, doce. A gente adora comer doce, né? É difícil uma pessoa que não gosta de comer doce. Mas todo mundo sabe que o doce em excesso ele faz mal, né? E eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de doce. Se deixar, eu tô comendo aí 2, 3 barras de chocolate e eu sei que vou passar mal depois. Então parece bom. Tem aquele gostosinho mostrando pra gente, né? Mas no fundo, a consequência daquilo vai ser ruim. Então não é um verdadeiro bem. E isso me leva a ficar presa, né? Eu estou presa às minhas emoções, eu estou presa àquela vontade de comer doce, entendeu? Então, por isso que dizem que a liberdade é agir, né? É ser capaz de agir mesmo contra a sua vontade, né? É quando a vontade obedece à inteligência e não os nossos afetos. Então, todo mundo fala isso, né? Que é um ato de... Eu já ouvi muito isso, né? Sobre a gente... ser livre é justamente conseguir fazer aquilo que é certo e não aquilo que eu tenho vontade. E antes eu achava o quê? Que liberdade era fazer tudo aquilo que eu quero, né? Mas na realidade não. Bom, e qual é a solução para tudo isso, né? Que aí foi isso que eu vim trazer aqui para vocês. Então eu dividi aqui em 3 partes. A primeira parte é aquilo que eu falei, a gente precisa iluminar a nossa inteligência. Antes de agir, a gente precisa lembrar o porquê que a gente está agindo. A gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça, né? Por que eu preciso levantar da cama? Fazer esse raciocínio, não simplesmente se deixar levar por aquilo que a gente está sentindo, né? Então, não é preciso fazer exercício porque sim. É preciso fazer exercício porque aquilo vai ser realmente bom para minha vida, ou então porque eu estou precisando, porque senão eu vou ficar doente, né? Tem que pensar dessa forma, tem que ter um sentido, aquilo tem que te ajudar a levantar da cama, né? Então, quando a inteligência, ela recorda esse bem maior, ela olha para isso, o caminho, ele começa a se iluminar. Aquela vontade, ela começa a ter força para te tirar da cama, né? Então, é como reacender o mapa antes da caminhada. Então, toda vez que te faltar vontade, você vai dizer para você mesmo, por que isso é importante? Tenta fazer esse diálogo interno, né? Não se deixa simplesmente levar por aquilo que você está sentindo. Tenta fazer esse diálogo interno. Pergunta para você, o que eu ganho se eu fizer isso? O que eu perco se eu não fizer isso, né? Isso vai reativando essa luz na sua cabeça. E a vontade começa a acordar, né?
A outra coisa é fortalecer a vontade. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com ação e não com pensamento. Então, muitas vezes a gente precisa se negar algumas coisas para que a nossa vontade se fortaleça. Eu não entendia muito bem essa história do pessoal tomar banho gelado de manhã, né? Essa história do pessoal deixar de comer alguma coisa, tomar café sem açúcar, né? Fazer aquilo contra a sua vontade. Hoje eu entendo, isso é um treino para que a gente consiga fazer aquilo que precisa ser feito. Porque a vontade é como um músculo, quanto mais a gente vai treinando, quanto mais a gente vai, né, contrariando a nossa própria vontade em pequenas coisas, no momento que a gente precisa fazer isso com coisas grandes, com coisas importantes, a gente consegue. É mais fácil que a gente consiga, entendeu? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto também é fazer as coisas pequeno, começar pequeno as coisas. Ao invés de você correr uma maratona de uma vez, você vai primeiro treinar, não é? Então, ao invés de você pensar que você vai correr 5 quilômetros, pense em colocar o tênis, né? Pense em colocar um tênis, só aquele ato, olha, hoje eu só vou fazer isso, eu só vou colocar meu tênis. Muitas vezes, naquele mesmo ato, você vai acabar indo numa sequência, porque o que acontece também? O nosso cérebro, ele tem uma função de guardar energia, né? Então, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Então, o que ele puder fazer para a gente estocar energia, para a gente guardar energia, ele vai fazer. Então, a gente tem que dar essa enganada aí, porque senão a gente não vai conseguir dar um passo à frente, sabe? A gente não vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Então, o cérebro é esperto, ele resiste àquilo que parece grande, àquilo que parece difícil. Então, a gente tem que transformar isso em coisas pequenas, em pequenos passos, e dando esses pequenos passos, um de cada vez. Quando a gente vê, a gente já correu os 5 quilômetros ali. Então, escolha o menor possível e faça todos os dias, mesmo que de forma imperfeita. Né? Uma coisa que todo mundo se engana sobre a disciplina é que acha que disciplina tem a ver com excelência, né? E não, disciplina tem a ver com fazer o que tem que ser feito, fazer todo dia, fazer aquilo que você comprometeu, mesmo que seja pouco, né? Tem até uma pessoa que uma vez eu ouvi falando sobre fazer um treino, né, para ter disciplina. Então, muitas vezes, para você treinar sua disciplina, para você ser uma pessoa mais disciplinada, você não precisa fazer grandes coisas, você precisa se comprometer com uma coisa, a fazer todo dia ali, né, e seguir aquilo ali. Você vai se sentir mais disciplinado, porque de fato você será mais disciplinado, né? Então, a excelência, ela vem depois, a disciplina, ela vem primeiro, a constância, ela vem primeiro, mesmo que nas pequenas coisas. E a terceira coisa é educar os afetos, né? E como é que a gente faz isso, né? A gente precisa entender que os nossos afetos, as nossas vontades, as nossas emoções, né? O medo, a fome, a vontade de descanso, né? A necessidade de descanso, tudo isso não são nossos inimigos, isso são coisas boas, porque sem isso, né, a gente não sobreviveria, sem ter esses impulsos também, né? O impulso da fome, o impulso, né, de várias coisas. Mas eles precisam ser educados e ordenados, né? Então, quando a gente faz o que é bom, mesmo sem sentir prazer, né, aquilo dentro do nosso coração, a gente aprende aos poucos a sentir esse gosto pelo bem, né? E é isso que eu falei também sobre educar a nossa vontade, fazendo as coisas um pouco contra a nossa vontade também. Então, isso traz pra gente uma compensação interna, uma alegria interna diferente, que essa alegria, ela vai crescendo conforme a gente vai se treinando nisso, né? Então, a gente precisa pensar também que quantas vezes a gente faz coisas que custam muito, né? Que a gente precisa se esforçar muito e quando aquilo se realiza, a nossa alegria é diferente, né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu passei no concurso, eu me esforcei muito, eu deixei de dormir, eu deixei de sair, mas, nossa, a alegria que eu senti foi totalmente diferente, por exemplo, da alegria de quando eu comprei meu primeiro carro ou de quando eu ganhei alguma coisa que eu queria muito, entende? Então, são alegrias diferentes, é uma alegria que ninguém pode tirar da gente, é uma alegria muito mais profunda. Então, a gente precisa ter isso em mente, sabe? E realmente trabalhar isso dentro da gente, lembrar que a gente precisa fortalecer a nossa vontade, né? Olhar para a inteligência, levar ela a olhar para a inteligência e não deixar se guiar por esse cavalo desordenado que são as nossas emoções, né? Então, quando a gente, com o tempo, né, a gente vai acabar
sentindo essa satisfação, não no fazer o que a gente quer, mas no fazer aquilo que é o nosso dever, fazer aquilo que deve ser feito, né? Bom, então quando a inteligência, a vontade e os afetos, eles começam a caminhar junto, né? Nasce dentro de nós uma força nova. A gente acaba se sentindo capaz cada vez mais, né? E não tem coisa melhor na vida do que a gente se sentir capaz de fazer as coisas, porque se a gente não mantém, né, esse trabalho constante de como é que eu posso falar? Uma vez eu estava lendo um livro que falava sobre honrar a palavra, sabe? A nossa palavra. Então, muitas vezes a gente até honra a palavra com outras pessoas, mas com a gente não honra. E aquilo vai diminuindo a nossa confiança em nós mesmos. Do mesmo jeito que aconteceria com uma pessoa de fora, né? Quando a gente começa a se comprometer com o outro e sempre a gente falha, aquela pessoa para de confiar naquilo que a gente está dizendo. E assim acontece conosco. Então, quando a gente consegue ordenar tudo isso, a gente consegue ser mais confiante, a gente consegue acreditar que a gente é capaz de fazer muitas coisas, sabe? E agir de forma natural, né? É lógico que vão ter situações em que a gente vai continuar sem vontade, mas a gente vai continuar lutando também, né? E então, é isso. A constância, ela não vem da força de vontade, mas ela vem dessa ordem interior que a gente precisa ter, né? Então, existem outras formas também de fazer isso, né? Mas o que eu quero deixar aqui para você é que, se você não tem vontade hoje, comece assim mesmo. Dê o primeiro passo, né? Coloque isso em prática aqui, que eu trouxe aqui esses três pontos, né? Vou até resumir aqui, que é lembrar o porquê que você está fazendo aquilo. Eu gosto muito de pensar nisso, pelo menos uma vez na semana, sabe? Às vezes eu tenho alguns projetos, assim, algumas coisas que eu estou fazendo, e durante a minha revisão semanal, né? Quando eu vou pensar como é que vai ser a semana que vem, lembrar desses porquês que eu tô fazendo aquela coisa, sabe? Por que eu tô ainda envolvida com isso daqui? Por que eu preciso fazer isso? Sabe, ter isso sempre em mente. Então, esse é o primeiro ponto, lembrar o porquê, né? Trabalhar a inteligência. Fazer o menor passo possível, né? Que é trabalhar à vontade. Fazer aquilo que eu não tô com vontade de fazer, muitas vezes, por exemplo, tomar um café sem açúcar, tomar um banho gelado, trabalhar isso daí. E reconhecer essa paz depois que você age, né, contra os seus afetos, mas a favor da sua inteligência. Então, trazer isso à memória também, né? Olha, como é que eu vou me sentir se eu fizer o exercício que eu me comprometi para fazer? Eu, que sou suspeita para falar, que não gosto de fazer exercício, todo mundo sabe aqui, posso dizer para vocês que quando eu penso como eu vou me sentir depois, já é realmente um combustível que me faz levantar e fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se você quiser, né, pode pegar esses três pontos aí, colocar na prática e fazer o que precisa ser feito, tentar fazer o que precisa ser feito. Mas lembre-se, disciplina não é sobre excelência, disciplina é sobre, né, fazer com constância, é sobre fazer, nem que seja imperfeito, mas fazer o que precisa ser feito, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que não tenha ficado tão confuso, mas se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários e a gente se vê na semana que vem.